Último episódio dessa temporada, Marketing B2B para vendas complexas. E nem parece que faz mais de 6 meses que a gente esteve juntos pela última vez. Bem-vindos! E tanta coisa mudou, né? Nossa, o mundo mudou, virou de cabeça para baixo. Em 6 meses parece que a gente é uma vida nova que a gente vai... E aí avançou, mas ainda não dominou o mundo. Então eu vou reapresentá-los. Para quem tá chegando nesse último, recomendo essa série esses 3 episódios anteriores. Eles vieram com mais detalhes, acho que sobre palavras-chave, né, do conceito de marketing. E hoje você vai explorar aqui com a gente muito mais esse desdobramento da inteligência artificial no dia a dia do marketing e vendas, que os dois andam juntos hoje em dia. Né? Então, Fábio Munhoz, fundador da Epic Digital. Obrigado por mais uma vez me receber aqui, é um prazer. Nesses últimos 6 meses, muita coisa mudou em relação ao uso das IAs de verdade, né, no processo. Então, vamos discutir um pouco mais aí sobre como marketing e vendas foram impactados por essa avalanche aí. Vale até mencionar que você esteve também com o evento do HubSpot ano passado, né, nos Estados Unidos. Mudou bastante coisa pro ecossistema de CRMs como um todo, né? Então, vou falar especificamente do HubSpot, do Salesforce, que vão ser uns concorrentes mais diretos, assim, né? Foi uma corrida contra o tempo para eles lançarem, né? Ambos têm os eventos em setembro, lançarem os agentes, né? Então, ambas as soluções desenvolveram agentes específicos para lidar com o CRM. Então, a IA deles é integrada no dia a dia do CRM, né? Então, diferente de, por exemplo, você tem um agente ou um modelo tipo ChatGPT, que você tem que você pode ter vários agentes lá, você pode criar e ser um pouco mais generalista, né? As IAs dos CRMs, eles são mais focados em aumentar a capacidade do usuário, né? De melhorar a produtividade deles dentro do CRM e também trazer insights e mudar um pouco o jeito como que as equipes trabalham. Então... E a gente pode até falar, a Júlia é uma usuária, né? No caso até do HubSpot, você como head de marketing aí com energia, pôde sentir a diferença com a sua equipe. Exatamente, era isso que eu ia falar até pro Fábio, né? Que é muito bom a gente poder ter essa troca, ter tido esse intervalo entre a última conversa que a gente teve e hoje, pra gente conseguir ter essa troca sobre o que mudou, né? A gente tava fazendo uma resenha aqui no backstage antes de começar e já trazendo um pouco quais foram as mudanças na prática, né? No dia a dia. Eu acho que não só pra mim, mas qualquer gestor de marketing tem sentido a demanda de usar IA de forma cada vez mais estratégica, né? E principalmente para diminuir o tempo de tarefas mais operacionais. Sim. O que eu diria, assim, como dica de quem tá experimentando isso na prática, assim, a gente de verdade está testando muita coisa para poder entender o que faz sentido para nós e o que não faz. Entendeu? Então, dando um exemplo, acho que talvez uma IA que todo mundo, que funcione para todo mundo que trabalha com B2B, ou as IAs que entram nas reuniões, fazem resumo e tudo mais, elas são muito boas, acho que essas funcionam para a grande maioria das pessoas, mas tem IAs, por exemplo, bem específicas para uma determinada tarefa, que é sempre uma questão de você pesquisar, porque assim, tem muita oferta, né? Tem lá um site que eu gosto muito, chama Is There a AI for That? Então se você entrar nele, você vai encontrar qualquer coisa que você pesquisar, vai sempre ter alguém já pensou nisso e montou um IA. E essa também é uma questão, né? Quantas IAs a gente vai precisar usar? Porque se cada IA for super específica para uma tarefa, né? Exato. Então tem umas que são generalistas e tem outras que são mais focadas, entendeu? É muito anos 90 feelings de quando a internet chegou, porque a gente era pequeno, vou colocar a gente como jovem, éramos pequenos, né? Estamos lá. Mas eu acho que, imagina, cada site que saiu, cada solução que saiu, a bolha também, .com que saiu, que é a mesma que a gente questiona. Eu tô pensando mais no mundo dos negócios, né? A gente realmente vai ter um excesso de IAs até entender eu aposto numa bolha também. E eu acho que a diferença crucial do que aconteceu naquela época e para agora é a velocidade, né? Sim. E eu acho que outra coisa que fez a gente questionar muito, que eu acho que vale a pena a gente trazer para cá, é a dependência que a gente pode ou não criar da IA, porque nesses últimos 6 meses a gente viu vários bugs acontecerem em algumas IAs, né? IA travar, velocidade, o próprio dono de uma das grandes empresas de IA bem conhecida dizer que não tá dando conta da demanda. Então, até que ponto a gente pode, de fato, confiar o nosso fluxo de trabalho numa solução, numa ferramenta, numa tecnologia que ainda é tão nova? Eu diria assim, tem algo
vejo poucas pessoas falando sobre isso. Pode ser que na minha bolha ninguém esteja falando, mas é uma impressão minha. Mas, assim, o que me preocupa mais nisso é terceirizar 100% o raciocínio. Aí eu acho que a gente vai ter que achar um equilíbrio para que a gente, como ser humano mesmo, não fique preguiçoso de pensar. Porque tem coisas que realmente você só joga lá e ele resolve para você sem grandes problemas. Então, quanto que isso é bom no médio e longo prazo, eu não sei ainda. Deixa eu voltar um ponto aqui, que você passou rápido, mas eu queria explorar e depois a gente vai mais pro HubSpot. A gente teve uma reunião menos de um ano atrás, primeira vez que você usou uma IA de anotação de reunião, né? E ela estava em inglês ainda na época, né? E muito rápido, menos de um ano, ela já está em português. Eu passei a usar por sua indicação. Eu uso o Read AI ainda? Não, eu fui pra Fireflies. Sim. Você chegou a usar, não eu usei o Fireflies, usei o Read AI e usei o TLDV. Hoje eu tô com o TLDV. Então, e aí eu queria que você explanasse um pouco como que esse anotador de reunião, que eu acho que é excelente para quem tá com times, para mim, pelo menos na Megawatt, facilitou bastante essa organização da informação a médio prazo. Não dá nem pra falar que é longo prazo, né? Porque eu tô usando há menos de 6 meses. Mas você cria uma memória e você consegue também administrar os to-dos. Melhor, não, o to-dos não. O que fazer, né? A sua lista de tarefas que você tem que sair dali. E aí eu queria que você falasse dessas 3, o que é melhor e se o HubSpot na venda já tem algo parecido ou se ele ainda é muito por API, por conexão. Tá, tem dois caminhos aí. Falando especificamente... só vou fazer um disclaimer aqui também. Para quem ainda não conhece essas 3, a gente vai deixar a descrição do episódio, o nome das 3. E nada mais é do que uma pessoa adicional que entra na sua reunião no Teams ou no Zoom. E ela grava e faz a anotação disso depois. Perfeito. E você pode decidir se compartilha com todos ou se fica só para você como registro. Exatamente. No caso, especificamente sobre produtividade nas reuniões, então, assim, eu e as gerentes de projeto da Epic usamos o TLDV, porque isso facilita muito o nosso dia a dia. A gente entra na reunião e conversa direto, sem precisar ficar pensando muito sobre anotações e tudo mais, porque é muito simples a gente dar um Ctrl F lá e achar o que focar na troca, né? Você foca na conversa. Então, isso ajuda muito. A gente consegue dar uma treinada ou criar um modelinho ali para alguns tipos de reuniões. Ainda não é lá muito redondo isso, mas dá para você, por exemplo, definir meio que um template. E aí, quando você sai dessa reunião, ele te manda um relatório num template. Tá. Então, reunião de discovery. O cliente falou disso, esses são os action items, né? Então, o que precisa ser feito ali para frente. Então, é como se fosse um to-do, uma lista de to-do, né? Então, o que foi falado, o que precisa ser feito, tudo mais. Então, tem a transcrição. Você pode... Para mim, eu acho que o recurso que funciona melhor para mim é fazer uma pesquisa. Porque, às vezes, eu quero lembrar de um assunto que eu conversei numa reunião. Sem dúvida. Eu vou lá, eu tenho uma base... Tem o Ask Fred, né? Eu adoro. Ask Fred, o que foi falado nessa reunião então, sobre assim, aquele isso assunto. me ajuda muito, porque eu tenho... Acho que a transcrição da conversa, sem dúvida, é um atributo muito importante, né? E isso está justamente, acho que no coração do que é vendas complexas. Né? Que não é simples, ela tem uma parte de credibilidade, confiança, que você tem que transmitir. Isso tá guardado numa reunião, e eu acho que é bom para treinar equipes, que às vezes, isso aconteceu comigo também, agora eu tenho uma versão comercial minha. E às vezes eu falei uma coisa muito legal numa reunião, que nem eu tava esperando, assim, sobre o processo da Megawatt, por que é interessante contratar a Megawatt de alguma forma, e eu falo, nossa, isso aqui é muito legal. Preciso guardar isso. Me dá um alívio saber que tá transcrito, que dá para usar de alguma forma, né, o racional da venda. E eu acho que um outro uso muito importante, que acho que até vale uma reflexão aqui para quem tá pensando sobre isso, eu acho que essas transcrições todas, elas são super relevantes para equipes assíncronas. Né? Muitas vezes você tem equipes trabalhando em locais diferentes, em fusos horários diferentes, que não conseguem todo mundo participar de todas as reuniões. Eu vejo muito valor nisso quando eu vejo, por exemplo, eu tenho um time, eu dou super autonomia para as pessoas que estão no meu time, e muitas vezes eu não entro em algumas reuniões, deixo eles tocarem, porque tenho outras demandas, mas eu quero ver o que foi discutido naquela reunião. Então, essa coisa do assíncrono é relevante. Mas a gente também tá no momento que tá todo mundo sendo meio que levado de volta pro escritório físico,
né? Então, não sei até que ponto que isso vai ser tão importante. Só um parênteses, eu acho isso ótimo, porque isso me sobram mais pessoas interessadas em trabalhar remoto, então para mim Com certeza. É ótimo, porque a gente tinha um diferencial até a pandemia, de que a gente era 100% remoto, então conseguia trazer gente muito boa para trabalhar de casa, esse era um diferencial. A gente perdeu isso, agora estamos voltando, então que ótimo. Seguimos tendo esse benefício. Porque aí vai ser melhor para mim. E eu acho que isso, assim, essa documentação das conversas, para quem perdeu uma conversa, para quem quer entrar, ou realmente você precisa trazer alguma coisa que foi conversada ali, quase que informalmente, mas você quer documentar e estruturar aquele raciocínio, ela só tem a ajudar, só tem a acrescentar e se torna super relevante. E por que você escolheu a TLDV, é isso? Por conta da melhor gestão dos idiomas. Então, então assim, eu, até entrando no que você comentou, eu peço para todo mundo me colocar como opcional em todas as reuniões importantes. Perfeito, porque aí eu estou e não estou. Né? Quando eu não puder entrar, eu não tenho aquela ansiedade de que eu não puder entrar numa reunião que meu time esteja, eu vou saber, vou fazer uma pesquisa lá, o que eu quero saber eu consigo encontrar em 2-3 minutos. Então, isso me ajuda muito. Perfeito. Porque mesmo você não entrando na reunião, a sua IA, por estar no invite, entra. Exatamente. Então, ele está conectado isso na minha agenda, então ele isso, entra em todas as reuniões que eu estou convidado. Então, aí ele anota tudo para mim. Perfeito. Então, é basicamente isso. Né? Então, eu que sou meio TDAH, assim, então terceiriza a memória. Para mim, o grande problema é eu precisar lembrar de alguma coisa no momento que eu preciso. Então, isso aqui me ajuda muito. E aí, sobre a sua pergunta sobre o diferencial do Read, talvez, eu não sei se isso agora, mas no momento que eu tomei a decisão, uns 4-5 meses atrás... dizer. O TLDV ele gerencia muito melhor a questão dos idiomas para mim. Então, por exemplo, às vezes até acontecia de dar um bug, assim, por exemplo, de ele entrar numa reunião e a reunião era em inglês e ele achar que era português, aí vinha uma transição esquisita. Só que aí você vai lá e troca. Fala, não, o idioma dessa reunião é esse. Aí ele vai reprocessa tudo. Então ele... tá. Como ele tem o material bruto, ele reprocessa. Então áudio, em 2-3 minutos eu tenho lá... Perfeito. Negócio resolvido. Na Megawatt, minhas reuniões são quase 100% em português. O Fireflies não me trouxe nenhum desafio. Mas há 2 anos atrás, o Fireflies, que já existia, ainda era totalmente inglês. E uma coisa que eu acho também um uso incrível dessa AI, né? A AI que transcreve reuniões. Eu acho caro o Fireflies, tá? Eu acho caro. O TLDV também é caro. Eu acho que é uma tendência das AIs, né? Começar caro e com o tempo a gente vai ver esses preços diminuírem um pouco. Mas outra coisa que eu acho super relevante dessa transcrição é a gente conseguir documentar jornadas. Então, por exemplo, a gente teve uma ideia recentemente de gravar as reuniões dos nossos executivos que têm melhores resultados e transformar aquilo num script de vendas para os outros. Eu ia comentar sobre isso. Então, isso também é muito legal, porque você pega a jornada, a narrativa, os argumentos. A gente tá falando aqui do fora CRM, né? Fora automação de marketing. Porque aí eu consigo enxergar esse material bruto, você jogando ele numa organização do ChatGPT, por exemplo. Faço até um disclaimer, eu tive algumas conversas no ano passado, e uma das pessoas me falou, se você for usar para trabalho, é melhor você contratar a conta corporate. Sim. Porque aí tudo que você subir de documento seu, você tá protegido, né? Por esse relacionamento B2B. Sim. Que tem uma questão de sigilo que é importante para o B2B, com certeza. Mais do que na conta paga, na conta realmente corporativa. Né? Então, aí eu liguei a Megawatt nessa conta corporativa, e aí você consegue compartilhar um ChatGPT. Esqueci o nome, quando é que você treinou ele? Agente. Já é gente? Quando você parametriza? Tá, não. Aí você tem como se fosse você faz como se fosse um pré-setup ali. Eu esqueci o nome disso também, mas não é um agente. É o Edit ChatGPT, você faz muito isso. Você sobe os documentos. Sim. Você eu tenho vários personagens. Eu tenho a Júlia Marqueteira, tenho a Júlia Jornalista. Que aí você sobe eu tenho o Icon como persona. Eu subo muito sobre a Megawatt, ou sobre você estava falando do roteiro de venda, né? Você pode fazer um comercial. E ali, quando você está no corporativo, você dá um compartilhar o link e todo mundo da sua equipe consegue acessar usar aquele mesmo setup. Então, isso ajudou, mas eu ia perguntar se você faz isso ou se já tem algo nesse estilo de usar uma inteligência de reunião ou essa memória de reunião e ajustar a linguagem no HubSpot. No HubSpot especificamente, se a gente está falando de uma reunião de venda, for no telefone, coisa assim, isso é um recurso que já existe há um tempo. Que ele mais de 5 anos. Que ele vai gravar a reunião, vai transcrever, vai identificar palavras-chave, então ali isso aí já faz um bom tempo, e você tem a capacidade de criar uma playlist. Então,
para fazer playbook de vendas, para treinar vendedores, isso aí é matador mesmo. Porque chegou uma pessoa nova, você fala aqui, tem aqui tá a playlist das melhores vendas, escuta isso daqui, depois a gente senta, vai conversar, tira suas dúvidas e assim, perfeito. O onboarding do vendedor novo é muito E ele tem, rápido. Inclusive, os espaços para você fazer o upload do playbook de vendas e ele consegue fazer essa junção das duas coisas, né? Exato. Agora, o TeleDV também integra com o meu HubSpot. Então, quando é uma reunião de venda, então se eu estou falando, por exemplo, se você está no meu CRM como um prospect, um deal, qualquer coisa que a gente tenha um relacionamento, as reuniões que nós fizermos, vai entrar uma entrada na linha do tempo, dizendo, foi feita uma reunião via TLDV, clica aqui para você ver os detalhes. Então, você consegue extrair essas informações. Incrível. Também. Integração, né? Você tem integração. Mas assim, a integração é sempre assim, clica, copia mas e acho cola que e já tá funcionando. pensando no aspecto, né, desse fluxo de marketing conectando com vendas, o que a gente tem disponível hoje, então, do HubSpot, ele é um disco com as melhores faixas. Isso. Mas essa estruturação de vendas, sugestões e to-dos, as IAs de reunião são melhores. Nesse sentido, sim. O foco delas é a conversa. Então, mas isso tá para mudar. Tá? Porque qual que é o cenário vou falar do HubSpot, mas os outros grandes também estão indo nesse caminho. Como eles estão integrando todos os agentes deles dentro do próprio CRM, eles vão ter dados muito mais classificados para fazer esse tipo de análise do que o ChatGPT, que você vai ter que ensinar muita coisa, vai ter que subir muita coisa. No caso deles, eles estão aprendendo com... Não, o HubSpot tem 1 bilhão de receita anual, não lembro quantos clientes eles têm, mas deve ser mais de 100 mil clientes. Então, eles estão aprendendo com uma base de clientes B2B, perfeito, com dados classificados. É diferente do ChatGPT, que está aprendendo com todos os tipos de dados possíveis. Entendeu? Existe uma amostra um pouco menor para que esse machine learning desenvolva com uma velocidade maior ou menor, né? Exato, mais eficiente. E a gente tem visto também agora tecnologias nativas dentro do HubSpot, né? Então, ferramentas, antes, como a Lari falou, você tinha que conectar muito com API ou usar uma inteligência artificial externa para otimizar alguns fluxos, e agora o ChatGPT não, o próprio HubSpot até já está trazendo por trás, em alguns casos. do HubSpot, né? Sim. Mas agora o próprio HubSpot já está trazendo as suas ferramentas ali nativas. Então, de melhorar texto de landing page, ou de otimizar um fluxo, ou de criar mesmo um fluxo de automação, né? Eu fiz esses dias, eu fiquei chocado. Eu descrevi o que eu queria, ele montou um workflow com vários passos, assim. Eu falei, nossa, isso aqui me tomava um tempão. Pois é. Peraí, vamos voltar. Dando um exemplo, né? Por exemplo, às vezes você precisa montar um fluxo, né? Do tipo, que tem vários passos, né? Então, você clicou aqui, faça isso, entrou nessa lista, não sei o quê. Então, você tem ali um trabalhinho que você vai gastar ali uma meia hora, 40 minutos para fazer um fluxo... Um fluxo de automação. De automação entre... faça várias ações, né? Por exemplo, preencher um formulário. Né? Se a gente quiser criar um fluxo, avisa tal pessoa, coloca ele numa lista. Antes você fazia na mão, pensando num cliente, por exemplo. Exato. Você criaria um fluxo ali, né, de várias etapas, aí você vai criando os critérios e tudo mais. Então, é um setup ali que você precisa dedicar um tempinho para fazer, e tem situações que ficam bem complexas, vira uma árvore bem grande. Né? Eu fiz um fluxo esses dias em 1 minuto. Com o prompt. Prompt é a chamada, né? O pedido correto. Exatamente. Então, faça o prompt foi mais ou menos assim: faça um fluxo de autoresponder para o formulário de XPTO. Ele montou um fluxo de autoresponder lá com Nada 3 como etapas. ser um programador saber as palavras-chave para o HubSpot configurar. Eu acho que o configurar. segredo da inteligência artificial é você saber comandar o que você quer que ela faça por você, né? Eu vejo hoje, tem um hype... A ciência do prompt. Assim, né? como uma das tendências... Tudo que é tendência no Instagram ou no TikTok, em termos de tecnologia, etc., você começa a ver uma obsessão sobre aquilo. Obviamente, também tem um algoritmo que vai te entregando mais e mais aquilo que você está consumindo. E eu tenho visto, assim, uma quantidade infinita de pessoas falando: usa esse prompt para isso, usa esse prompt para aquilo, prompt perfeito para não sei o quê. E eu fico pensando acho que você talvez, não sei se você arrisca dar o seu palpite sobre esse assunto, mas o impacto disso numa equipe de CRM, né? Porque se você gastava 40 minutos para fazer uma automação, agora a IA do HubSpot faz em 1 minuto, como é que fica uma equipe que fazia esse tipo de trabalho mais operacional dentro de um CRM? Olha, a gente... É uma conversa que eu tive com a diretora de parcerias lá no HubSpot mesmo, assim.
todos os consultores, agências, todas as empresas que trabalham com o HubSpot, eles têm que virar a chave, né? Inclusive, o próprio modelo de mercado vai mudar. Sim. Consultoria normalmente se cobra por hora de Sim. trabalho. Isso vai perder bastante o sentido. Então, a gente tem que entender que o nosso modelo de trabalho é resolver os problemas dos clientes com a nossa expertise num tempo Independente de quanto X. tempo isso vai levar. Exato. Perfeito, Então, perfeito. não sei ainda, assim, na prática a gente não fez essa mudança na Epic ainda, no sentido de vamos mudar os nossos contratos de horas para uma outra métrica, mas é inevitável, vai acontecer. Será que a gente vai conseguir rever a jornada de trabalho? Vai. De 8 horas? Eu acho que sim. Ser mais eficiente em menos horas e ter mais vida pessoal? Sim. Esse é o futuro dos sonhos, né? Infelizmente, eu acho que... Juliana. Eu acho que a gente simplesmente vai fazer mais coisas para preencher esse tempo. Também é uma possibilidade. Então, hoje, a nossa capacidade de atender bem... a gente tem hoje Você ganha mais clientes. 20 clientes na base para que a gente consegue atender bem. A gente Pode ter vai 30 ter ou 80. 40. Acho que... Interessante, porque você não tem preocupação, a Epic continua existindo para parametrizar a HubSpot. Sim. Porque você sabe Nós temos uma jornada de horas de entender o mercado que os clientes não vão ter. Entendeu? Você pode contratar uma pessoa hoje, em vez de você contratar um departamento inteiro, você contrata uma pessoa, ela vai fazer bastante coisa. Mas... não posso dizer exatamente por questões de NDA, mas nós atendemos um aplicativo bem famoso aí que usa o HubSpot, que, assim, a gente está treinando a equipe deles para dar suporte dentro da operação, porque eles usam o HubSpot, só para dar um contexto, para não ficar esquisito, né? O HubSpot tem vários módulos, né? Tem o de marketing, de vendas, de atendimento de operações. A gente fala dois, mas fala mais... Então, assim, existe um módulo de operações ali que dá para fazer operações super complexas, um time inteiro consegue gerenciar dentro da própria plataforma, e aí a venda, o marketing e tal, bebe dessa fonte. Né? Ou é a fonte desses dados, depende do cenário. E aí, assim, a gente está treinando eles para resolverem as questões de suporte ou de nível 1 e a gente focar nas coisas que são mais avançadas, entendeu? Porque aí é um ganho para todos. A gente quer... Os times tem um time de consultores que são sêniors e, assim, todo mundo gosta de desafio. Então, as coisas do dia a dia, o próprio time, o cliente pode absorver isso e aí vão ter uma série de ferramentas que vão ajudar eles a construírem, mas tem situações que a experiência da plataforma, mais a experiência de mercado, mais a experiência do marketing, mais que não dá para ter uma pessoa só fazendo isso. Por mais que você terceirize para IA alguns pensamentos e algumas ideias, mas o contexto do dia a dia não tem como. O que me faz ir para um caminho um pouco mais amplo, já que você está me falando, você está falando de um especialista de marketing, você dentro da Epic, que você está olhando tudo. E muito gestão de projeto também, né? Você tá olhando até o atendimento, até tudo pra estar bem orquestrado. Sim. E aí me vem a pergunta, o Google Ads morre nessas campanhas? Muda. Então, assim, revolucionou bastante. Então, hoje, a parte de mídia, por exemplo, continua sendo bastante relevante no negócio da Epic. Só que o comportamento de busca tem mudado muito. Então, assim, o volume... As pessoas passaram a buscar no ChatGPT versus no Google. Então, com menos volume, tem mais concorrência e acaba ficando mais caro. Então, vai sobrar só o filé do filé, entendeu? Então, é um mercado que vai diminuir bastante. Você realmente acredita nessa diminuição? Sim, já está acontecendo. Então, a gente está vendo isso na prática. Então, 10, 15% mais caro o custo, né? A gente ainda consegue gerar um ROI bom para os clientes, de qualquer forma, mas diferente do que era antigamente, acho que o Google Ads não vai ser para todo mundo mais. Então, mais para quem tem... Estou falando de B2B, né? Se você tem um produto que tem um valor agregado interessante, ainda continua sendo bom. Agora, se você precisa vender no volume, talvez a conta não feche. Né? Porque vai ficar caro. E a gente já está vendo não fechar, né? Eu acho que esse começo de ano aí, eu vi em muitos fóruns, muitas discussões, muita gente falando, gente, o que está acontecendo com mídia? Tá muito ruim para vocês também? Aqui não está entrando nada. E óbvio que a gente sempre faz benchmark, né? E eu vejo no nosso setor a concorrência não entrando lead.
Não entrando lead, não entrando lead qualificado, né? Uhum. E eu vejo também, a gente faz muita pesquisa para ver quem que tá anunciando aonde, né? A gente consegue muitas vezes ver as campanhas. E no nosso setor, por exemplo, no setor de energia, muitas empresas estão retirando as campanhas. Principalmente não só do Google, mas do Meta também. Eu percebo, eu não Então- sou mais... Num dos episódios eu falei, eu sou impactada com... Não sou mais. E a gente a gente fez uma pesquisa bem profunda esse começo de ano, assim, e realmente muitos players do nosso setor, né, do meu setor de energia, retiraram seus anúncios de plataformas. Então a gente fala, opa, peraí, isso aqui é uma tendência ou é só uma questão sazonal, né? Primeiro trimestre a gente dá uma segurada. Agora, B2B não demanda no topo do funil um awareness, consciência sobre a marca? Isso. Eu acho que esse tipo de coisa vai sair um pouco do Google e vai entrar mais na... Porque assim, Como que você faz? Então, eu vou voltar à pergunta. Porque... Acho que você olha muitos clientes, você olha muitas integrações de marketing comercial, como para uma venda complexa, aonde está o investimento? Como seria uma boa distribuição, né, num funil sobre o que é conhecimento de marca, um awareness de marca, um interesse e uma conversão, assim, nessa nova fase? Olha, isso para mim não mudou muito. Tá, eu continuo acreditando, pode ser que tudo tá mudando bastante, talvez essa minha daqui a 6 meses a gente reconversa. A gente não é nem mais conversa um daqui a 6 ano, meses. né? É de 6 em 6. Mas assim, pra mim, vou falar do jeito que eu vejo, do jeito que eu enxergo, pra mim, marketing sempre é venda. Então, eu tô sempre focado no funil. Então, as outras etapas são importantes para você aumentar o tamanho do seu funil. Mas eu tô sempre procurando oferecer um remédio para a dor de alguém, certo? Então, para mim, eu tô sempre, assim, na prática, 75% é fundo. Todo o resto a gente acha um modelo para poder entrar, porque os clientes que normalmente contratam a gente já tem um volume, não é um cara que está construindo. Tá? Então, pode ser que para um cara que está construindo, ele vai ter que investir um pouco mais e ser reconhecido para depois começar a fazer a parte do fundo. Mas no nosso modelo de negócio, né, a gente sempre capturar a demanda. A gente estava até comentando isso em off, né? Ninguém vai gerar a demanda. A gente captura uma demanda que existe no mercado. Perfeito. Então, a gente está ali para isso. Então, no modelo da Epic, a gente está sempre focado na venda. Vai ter gente que vai discordar. Falando, não, marketing não é só venda. Não era. Não era. Talvez não fosse, mas para mim sempre foi. Marketing é venda. Não, nós precisamos fazer a nossa marca ficar conhecida. Publicidade. Publicidade é uma coisa. Marketing é empacotar algo para ser vendido. Entendeu? É trabalhar o mercado, né? Marketing. Marketing, exatamente. É mercado. Mercado de vender algo, entendeu? Então, para mim, eu nunca fui inimigo de vendedor, né? Que às vezes sempre tinha essa briga. Essa rixa. Para mim, eu tenho que... eu até, claro, não posso dar muitos detalhes, mas assim, nós tivemos um case muito bom lá nos Estados Unidos que foi justamente isso, do tipo... Quando os vendedores entenderam que a gente não era inimigo deles, que eu montei um dashboard e falei, pessoal, nós estamos tendo esse problema aqui, ó, na venda. Se a gente melhorar isso aqui, eu preciso entender por que vocês não estão vendendo, por que a gente está dando esse drop nessa etapa aqui. Sim. Então, me deem o dado. Aí a gente sentou, conversou, eles começaram a mapear os motivos de perda, de venda em determinado local. Em 3 meses a gente pegou o dado, a gente aprendeu, a gente mudou a campanha para que eles vendessem melhor. Entendeu? Isso é perfeito. Então, assim, o target não estava redondo, entendeu? Porque eles estavam recebendo um cara que não estava qualificado para vender, era muito pequeno. Entendeu? Então, as dores... não, agora entendi o teu ICP. Me dá um tempinho, a gente vai arrumar aqui. De um ano para o outro, triplicaram a conversão. Ou até como a Lari falou, né? Às vezes você quer que o ICP seja mas na prática ele acaba sendo outro. A gente tem que aprender e voltar um passo para trás e adaptar nossa estratégia. O ICP do Ideal Client. Ideal Client Profile. Então, assim... É o perfil do cliente ideal, né? Acho que a gente falou disso nas outras edições sobre departamento de receita, né? Em vez de ser... Assim, eu não enxergo o departamento de marketing de vendas, para mim é departamento de receita. Operações de receita. Então, você faz uma parte, eu faço outra para gerar receita para a companhia. E a publicidade entra... Eu acho que foi muito legal fazer essa distinção, porque há desde que o marketing B2B ficou mais falado, que antes nem tinha literatura sobre máquina de vendas, e os próprios avanços de Salesforce e HubSpot ajudaram a vender, né, o processo.
como que a publicidade, onde a publicidade está alocada, sabe? É uma meta integrada? Porque eu acho interessante, é como a gente trouxesse, o awareness é para todo mundo. Porque a minha leitura é, uma venda complexa, em algum momento, vai passar por credibilidade. Sim, sem confiança, Com certeza. tal. Com certeza. E é essa métrica. E eu acho muito legal tirar a expectativa do funil sobre o awareness. Isso não é muito pesado. Sim. 25% é suficiente do que você falou aqui. Para esse modelo de negócio que eu atendo, sim, mas tem cenários e cenários então, eu estou trabalhando com marcas conhecidas. Então, esse é um problema que eu não tenho, né? Então, eu estou trabalhando com uma marca conhecida, mas ela não tem um brand awareness bom ou não tem confiança no mercado. A gente precisa trabalhar isso para poder ter uma conversão melhor de venda, mas isso não quer dizer que eu não vou gerar leads qualificados para esse cliente. Talvez eu gere um volume menor do que a gente poderia gerar, mas de qualquer forma, quando a gente entra para fazer mídia especificamente, para o nosso modelo, né, a gente tem um framework lá de trabalho de B2B para gerar leads qualificados para B2B. Eu preciso ter controle do processo todo, senão eu não consigo trabalhar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar... O que quer dizer o processo todo? Eu vou criar eu vou entender como que você vende teu produto, para poder saber vendê-lo por você. Então, eu vou criar a campanha, o anúncio, a landing page e o processo de venda no CRM. Eu preciso saber se o que eu estou vendendo... É esse exemplo que eu dei agora, né? Tipo, a gente jamais entenderia como melhorar uma campanha se eu não estivesse dentro do processo de venda. Eu estou otimizando para vender. Assim, a marca só ficar conhecida. Sou bem honesto com os clientes. Eu falo assim, não estou nem aí para as métricas de vaidade de vocês. Quantas impressões tem, quantos cliques, não me importa. Quero saber quanto que vendeu. Então, assim, a campanha X, ela tem quantos leads foram gerados e quantas negociações foram feitas. A negociação foi perdida. Ok, é um negócio que não temos controle, dá para ganhar todas, né? Então, se chegarmos no 20% ali de conversão de vendas, que é uma métrica ok de mercado, beleza. Mas essas 80 que não foram fechadas, elas não podem estar muito fora. Então, assim, não fechei porque o cliente não tinha absolutamente nada a ver com o negócio. Não, eram potenciais compradores, não foi vendido por uma série de outras razões. Mas era um MQL, mas não era um SQL. Exatamente. E o que a gente quer dizer, voltando pro nosso episódio central, assim, é legal porque a gente vai um pouco para abrir a cabeça sobre o que é marketing nesse excesso de conteúdo que a gente vive hoje em dia, mas abrindo a cabeça para vendas complexas e pensando na inteligência artificial, o que é geração de demanda por IA? Isso existe? Existe porque, assim, tem muitas IAs hoje que estão focadas em fazer o trabalho de SDR, né? Então, elas podem tanto qualificar um lead que chega por um outro canal, uma campanha de inbound, por exemplo, ou uma IA que faz prospecção. Então, ela vai efetivamente lá conectar no seu LinkedIn, vai ser alguém que vai entrar oi, Larissa, sabia que empresas do segmento de educação... Só que ela tá usando um humano para fazer isso, né? Ela tá usando o perfil de um humano. Tem algumas sim, outras deixam mais claro que é uma IA. Tá? Mas tem casos e casos, né? Então, no geral, eles simulam que é um humano mesmo, né? Pra ficar o mais transparente possível, né? Ou quando você entra em contato com, às vezes, uma pessoa no WhatsApp, eles mandam até áudio. Então, assim, tá bem... Já tá bem avançado nesse sentido. Escutam um áudio e mandam um áudio de volta. Tá? Então, assim, eles podem fazer o processo de prospectar, mas eu ainda não acredito que vai substituir ninguém de vendas. Mas pode substituir o processo de SDR, pode escalar o processo de SDR. De qualificação, né? De realmente triar se aquele cliente tem perfil e interesse. Para B2B é muito relacionamento também, não é só a capacidade técnica. Também até porque tem, assim, você comentou, até vou confessar que eu tive uma invejinha aqui, que você só trabalha com marcas conhecidas, né? Mas eu não só trabalho com uma marca que é muito nichada, né? Não vou dizer que ela é desconhecida, porque ela é muito relevante dentro do seu setor, mas num setor complexo e pouco conhecido do público, né? E nesse momento que a gente está precisando se abrir um pouco para um público maior, é um desafio muito grande explicar o que é o setor, explicar o que é o serviço, a solução. E aí vem a outra camada, que é o nome da empresa, né? E eu fico pensando nesse contexto, gerar credibilidade, confiança, né? Transmitir confiança para um consumidor
através de tecnologia, deve se tornar um desafio ainda maior. Porque o que a gente vê é muita gente em dúvida se contrata ou não essa solução, se faz ou não essa mudança, né? Que a gente chama no nosso termo técnico de migração, mas essa mudança aí por receio. Putz, mas será que isso é seguro? Será que faz sentido? E eu vejo isso em vários setores complexos. Dá para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, ou pensar, por exemplo, alguma venda farmacêutica. Exato. B2B. Você gera demanda, mas você gera confiança? Através de uma IA, dá para chegar até quase a penúltima etapa para jogar na mão de um executivo? Acho que a IA, gerando demanda, consegue pagar fatura. Sim. No caso de energia, sim, mas assim, tem casos e casos. Assim, eu estava cético até eu ver uma IA vender uma cirurgia plástica. Ai, senhor. Aí eu falei, que é um dos casos de um sócio lá do clube de empresários que eu participo, ele mostrou esse case, assim, eu fiquei chocado. Falei, nossa. Ela fechou o negócio. Fechou o negócio. Então, assim, tem casos e casos. Mas aí, eu vou extrapolar. Aquela já chata. Mas é porque é um B2C, no fim das contas, é um B2C. Né? Não, B2C, esse cirurgião ou cirurgiã deve ter uma conta no Instagram bem organizada. Perfeito, ótimo. E que resolve essa questão de confiança que você mencionou. Ele tá usando o melhor. Sim. Daí, na verdade, a pessoa já tá ávida pela solução, pelo serviço dele. E aí, infelizmente, a gente pensar no fluxo de venda para marketing, energia ainda segue sendo intangível e a gente só lembra quando acaba. E quando acaba? No momento atual, com aquecimento e emergência climática, tá acabando por chuvas absurdas, assim, tá muito mais sensível, frequente. Aí uma hora é ruim de pensar no serviço, né, disso. E que ainda é cheio de regras. Perfeito. Até teve uma discussão que eu tive recente, né, com um profissional que eu admiro muito, que é CMO e COO de uma startup super conhecida hoje em dia, que ele fala que não dá para educar mercado. Que não tem como educar um mercado. O que você consegue fazer é pegar ali, como você mesmo fala, não dá para gerar demanda, você capta a demanda, né? E eu fico pensando, como é que a gente faz quando é um mercado novo, né? E aí a gente Qual que é a justificativa para não dar para educar mercado? Que você não tem como fazer pessoas que não estão aware se tornarem aware, né? Basicamente assim. Então, eu fico pensando como que a gente faz num... Depende do caso, bastante. Mas, essa é a minha discussão, mas eu acho que quando a gente fala... São tantos anos no mercado de energia, a gente tem que acreditar que dá pra educar o mercado, senão... Ainda mais agora, com uma vertente de educação, eu acho que assim, né? se é uma solução complexa, precisa educar. Agora, se é algo que vamos dizer assim, precisamos entender que essa pessoa precisa mudar a opinião dela de A para B. Aí talvez essa educação seja mais difícil. Agora, eu vou dar o caso da Larissa, por exemplo. Tem muita gente que precisa entender como o mercado funciona para depois operar no mercado. Perfeito. Aí, nesse caso... Perfeito. E uma coisa que eu fico pensando também, né? Então, como é que a gente construiu tanta credibilidade, ou a gente vem se esforçando, né? Principalmente quem trabalha com comunicação 360, né? Então, desde marketing, mas também a comunicação institucional, o PR, né? O posicionamento de porta-voz. A gente fez tanta coisa para construir credibilidade em cima de pessoas. E agora a gente está jogando, né, grande parte do nosso fluxo na mão de tecnologia. Então, como que a gente gera esse equilíbrio? Né? Como que a gente constrói um equilíbrio em que tudo isso faz sentido e trabalha junto e uma coisa não concorre com a outra? Pensa no seu cliente que está melhor organizado para aproveitar a IA. O que mudou para ele nesses últimos 6 meses? Pensando nisso que a Júlia falou. Tem um cenário que, assim, esse cliente que utiliza melhor IA, vamos dizer assim, ele tem um departamento grande dentro da própria empresa, porque é uma empresa de tecnologia. Então, para eles faz muito sentido. Eles operam um volume de dados absurdo no Brasil, da América Latina inteira. Então, a IA, para eles, mudou o jogo operacional. Então, eles estavam... eu atendo um departamento específico dentro dessa empresa muito grande. E aí, eles tinham um modelo de precificação do serviço que eles vendem, que os dados... processados pelo Databricks, pela IA e tudo mais, que o Databricks é um conector para coletar dados, né? Então, ele processa isso. Trouxe para eles um cenário de que eles sempre foram céticos, não vamos testar esse modelo do CPC, não, vamos ficar no modelo que a gente já está acostumado, e aí eles estão trocando e tá dando super certo. Então, assim,
para eles, eles criam os próprios agentes para resolver os problemas mais complexos que eles têm. Então, para eles funcionam Isso é muito atendimento. bem. Isso ou a prospecção. Ou gestão interna. Na venda. A operação de como eles vendem gera uma receita X. Se a gente trocar o modelo de precificação, o cliente vai ficar mais feliz, vai comprar mais e vai gerar 3 vezes mais receita. Perfeito. E aproveitando essa explicação do agente, o que é agente? O agente é um... Pensa que ele é um contexto dentro da IA generativa. Tá? Então, você cria um agente que... Você ele é treina, moldado por você. Moldado para um determinado modelo de negócio, para uma determinada situação. Então, tarefa. Então, ele pode ser um advogado, por exemplo. Agente advogado. Tem um problema X. Você sobe lá toda a legislação brasileira. Você sobe a legislação brasileira para ele fala assim, se eu fizer isso aqui é um crime ou não? Aí ele, olha... De acordo com o documento que você subiu. Z, se você fizer isso, vai pra cadeia. É o que eu edito muito no ChatGPT, por exemplo. Subindo os documentos, carregando, eu consigo ter um agente ali. Mas a gente nem aqui acho que cabe daqui 6 meses de se encontrar pra falar de operador, né? Perfeito. Sim. Porque a nova versão agora acho que não é nem só gerar demanda, mas é o operador marcar reunião, por exemplo, né? Acho que é uma coisa mais fácil de enxergar como, né? Ou fazer pesquisa. Eu na semana passada fiz um teste com o Gemini e ele fez uma pesquisa no Google. Então, assim, mudou. Por isso que eu falei do negócio do mercado de mídia tá mudando completamente, porque às vezes você tá ofertando um anúncio para uma IA. Não é mais por humano. Sim, porque a IA tá fazendo a busca, né? Tá. E ela que vai ser impactada pelo anúncio. Exato. São coisas que a gente realmente vai ter que reavaliar e pensar no detalhe. E eu acho que outro dia até num fórum como marqueteiros B2B, a gente tava falando sobre isso. E acho que fica o lugar do marqueteiro mais ou menos estratégico. A pessoa que quer mudar e a pessoa que tá ainda na negação, né? Eu acho que são os estágios. Uma nova versão. Foram 20 anos de ads. Agora, esse modelo, assim, vai ser totalmente revolucionado. E eu acho que também... O SEO, por exemplo, é um que... Isso é uma coisa que eu venho refletindo muito, porque a gente tá olhando para, né, reestruturar algumas estratégias e SEO era uma delas. E eu fiquei completamente travada. Eu reinvisto em SEO ou não? Faz sentido? Faz sentido, ou não? mas não do jeito que fazia antes. Isso, mas faz sentido pensando de outra forma. Exatamente. Forma, sim. Então, tem que repensar a forma como a gente... eu acho que até repensar a maneira como você leva alguém pro seu site. Perfeito. Pra tudo, né? Pra tudo. Por que eu vou lá? A gente tava falando sobre o funil de awareness, né? Então, lá, eu normalmente trabalho com aquele funil com 4 etapas, né? Então, de aprendizado, descoberta, reconhecimento de problema, consideração de solução e decisão de compra. Então, eu tô sempre pensando nos conteúdos nesse modelo. Acho que o ChatGPT, por exemplo, vou dar um exemplo específico do ChatGPT, ele domina os 3 primeiros. Entendeu? Então, a decisão de compra, você vai fazer com o ChatGPT? Não sei, para B2B eu sou cético ainda. E vamos combinar que a gente está falando tudo isso pensando num potencial cliente B2B que é tecnológico. Sim. Eu ainda vendo energia para dono de uma fábrica de cerâmica no Pará, que não tá na internet. Sim. Acho que agora a gente abre um último bloco aqui para falar o Brasil é maior do que a revolução tecnológica. Ou o brasileiro também tem o celular na mão, ele aprende a usar as ferramentas rápido. Sim. Então, também entender qual que vai ser a dinâmica. Legal, bonito, aqui nos Estados Unidos tá rolando dessa forma. Você foi lá... na Califórnia, é em São Francisco mesmo, os eventos? Os eventos do HubSpot são em Boston. É em Boston. Só que esse ano vai ser em São Francisco. Esse ano. O ano passado foi em Boston, então agora eles vão fazer assim, um ano em Boston, um ano em outra cidade. E por que era Boston? Porque a sede do HubSpot é lá, eles são do Meet. Gente, que aquela que é a maior usuário de HubSpot há um tempo. Acho que eu me... Foi construído no MIT. Eu me sugestionei por causa da Salesforce, que é São Francisco. Isso, Salesforce é lá do outro lado. Ok. Então, outra costa. Então, você vai lá, você aprende, você tá com sua carteira de clientes tá entre Brasil e Estados Unidos também. Sim. Legal. E Brasil, né? O que a gente faz com a IA pro Brasil? Olha, você me tocou num ponto bem interessante, assim, eu bati um papo honesto com uma empreendedora que nos procurou lá eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e ela, assim, não tinha nenhuma maturidade digital. Então, a minha conversa com ela foi no sentido, não consigo te atender. Porque para o nosso negócio funcionar, tem que ter uma maturidade tanto da empresa, no como digital, do quanto cliente. do próprio... ela era uma coisa de têxtil.
Não lembro exatamente se era distribuição, mas era no mercado têxtil. Só que era muito relacional. Não tinha o que eu fazer. Uhum. Entendeu? Ou assim, até teria, mas aí demandaria um investimento de dinheiro e tempo para construir isso que não fazia sentido nem para ela nem para mim. Perfeito. Entendeu? Eu acho que aí que tá o papel do gestor de marketing atual. É saber entender o equilíbrio entre o que dá pra gente resolver no digital, o que dá pra gente colocar uma camada de inteligência artificial, uma ou várias, e o que a gente ainda precisa resolver no offline. Porque ele não morreu. Né? Tem gente que acaba falando que a IA vai nos tornar mais humanos, né? Porque a gente vai conseguir focar nas tarefas que são efetivamente só resolvíveis no olho no olho aqui. Mas até a gente chegar nisso, vai ter muito banho de sangue. Sem dúvida. Eu brinquei com meu marido ontem e falei que as duas coisas que eu queria que a IA resolvesse, ela não consegue, que é fazer minha comida e arrumar minha casa. Não, eu até... Daqui a pouco rola, mas... Eu assino a Oxygen, Club Oxygen, e eles estavam falando muito sobre as profissões que vão permanecer, que são mais quentes. Bombeiro, cabeleireiro, tudo que envolve limpeza de casa, enfim, tudo que nessa vertente que a gente tá agora ainda o robô não existe, né? Porque acho que a próxima fase é pensar até nessas complexidades, mas a gente tem aí uma quantidade de profissões que estão em profunda transformação. E nesse episódio específico a gente pode até colocar em questão se você é um SDR, em qual lugar você vai se colocar nessa transformação. Sim. Né? E até um profissional de CRM, né? Sim. Assim, acho que todos nós seremos impactados de alguma forma, uns mais, outros menos, outros no sentido catastrófico da palavra, que não vai existir mais mesmo. Ou então, se transformar. Precisa se adaptar para fazer outra coisa mesmo. E os mídias, né? Se a gente tá falando de um Google Ads que talvez vá os mídias, extinguir. eu acho que sim, eles vão diminuir, a gente vai, infelizmente, o mercado vai encolher. Né? Mas aí dá pra você transferir, né, investimento. Porque Sem talvez, dúvida. já desde a pandemia, o Instagram comeu muito dinheiro, o Facebook coitada também. da TV depois do Instagram. Né? Pois exatamente. Porque você pode, não tem mais mídia, mas eu posso trabalhar uma campanha específica, alguma coisa, mais Instagram, mais imagem. Sim. Porque as pessoas ainda estão nas redes sociais. Perfeito. Então você pode fazer um deslocamento. Sim. Eu digo assim, no modelo que é hoje, né, de anúncios... eu falo que a gente é bastante dependente do Google, nós somos Google Partners também há muito tempo, então a gente depende do modelo de negócio do Google, que é baseado em busca. Então, esse modelo, não é que ele vai morrer, mas ele vai mudar bastante. E ele vai ter que dizer também se aquela pesquisa está sendo feita por um humano ou por um IA. Exato. Então, assim, esse modelo vai mudar e isso não quer dizer que a gente não possa empacotar para vender de um outro jeito em outro lugar. Entendeu? Mas o mercado de mídia eu entendo que vai diminuir e aí vai virar outra coisa, que não sei se é mídia, pode ser outra coisa que a gente descubra ali. Daqui 6 meses a gente pode estar falando sobre isso. Exatamente. Ele vai diminuir, não sei se... Aí não vou chutar aqui se vai diminuir 20, se vai diminuir 50, se vai diminuir 90, eu não sei. Há um ano você deu uma masterclass aqui na Megawatt para um pessoal, né, para a turma de pessoal de marketing, sua equipe estava, inclusive, e você falou muito do SEO em relação à mudança dos cookies. Sim. Isso muda alguma coisa com nessa fase? Nossa, mudou completamente. Então vamos só atualizar a gente poder... Porque primeiro que o Google desistiu dessa mudança... Bolari vai ter que fazer outra aula, hein? Pois não tá dando tempo aqui. Então, primeiro que o Google desistiu dessa mudança, né? Então, no fim das contas, eles foram mais racionais nesse sentido, né? Retardar eles, na verdade, mudaram o jeito que eles vão lidar com isso. Então, não é que o cookie de terceiros vai ser eliminado. Eles só vão tratar de uma maneira diferente. Então... essa parte daquela aula pânico. Morreu, basicamente. Mas assim, o que a gente tem feito, tá? Então, relacionado a SEO, que ainda não dá para chamar de SEO para IA ainda, porque é muito a gente tá tateando, é muito novo, são coisas de semanas para cá. Tem um cliente nosso que topou investir nisso, então a gente tá fazendo algumas otimizações para que o conteúdo dele seja encontrado melhor, exibido pelas IAs quando as pessoas perguntam. Isso tem dado resultado para ele. Então, isso quer dizer o seguinte. O que é resultado para ele? A maioria desses... vou dizer que eu tenho uns 5 clientes mais ou menos no mesmo segmento deles lá nos Estados Unidos. Eles perderam, em média, 20% do tráfego orgânico. Então, uns mais, uns um pouco menos. Eles perderam 5%. Então, isso quer dizer o seguinte, que eles... por otimizarem para IA, eles perderam menos. Mesmo através da IA, o consumidor que está lá
usando a IA, segue encontrando eles. Segue encontrando eles. Então, assim, talvez eu não sei dizer se dá para fazer isso para todos. É um negócio muito É uma incipiente. alavanca, né? Você começa a escrever pensando na pesquisa da IA. Então, que antigamente, toda hora batia nos guidelines do Google, você precisa otimizar para humanos, e não para o bot. Aí você vai ranquear melhor. Agora, talvez isso mude de novo. Perfeito. Entendeu? Então, assim, no começo do mercado de SEO, existiam muitas técnicas que você, quando ainda era muito novo, então era muita coisa que você conseguia... 10 anos atrás? Uns 10 anos atrás, por aí, você conseguia testar muita coisa muito rápido. Você fazia uma mudança ali, colocar uma palavra-chave meio escondida, não sei o quê, e você já via isso mudando na SERP. Então, a gente conseguiu fazer isso para esse cliente específico, num cenário específico. Vai dar para fazer isso? Porque isso era possível fazer no Google, hoje, depois de um tempo não foi mais. Talvez a gente não consiga fazer mais isso depois. Então, é um teste. Legal. Você vai funcionar só daqui a uns meses, pra gente saber. Então, para fechar, vou deixar uma pergunta filosófica aqui sobre esse episódio. A sua vida com IA no último ano ficou como? Uma loucura. Porque no fim das contas, me trouxe muito mais trabalho, porque eu tenho que estudar. Então, assim, Trabalho não receitas, quer dizer, trabalho de dedicação. Trabalho de dedicação, porque eu tenho que estudar para poder estar on top, né, em cima disso, mas muda muito. Então, é um enxugar gelo, praticamente. Entendeu? Então, você espera que venha esse novo status quo para ter uma pouco de apreciação respiro. dessa vista. Exatamente. Entende? Dessas horas que ela tá te prometendo entregar. Exato. E sua vida com a IA no último ano? Olha, eu acho que eu tô muito alinhada com o Fábio quando ele fala da questão de estudar, né? Porque eu acho que todo mundo está tendo que aprender como que essas ferramentas vão agregar valor para o nosso dia a dia. Eu, sem dúvida alguma, consegui abdicar de tarefas operacionais e que me tomavam tempo. É uma coisa que eu uso muito, que pode parecer curioso, mas eu comecei, ao invés de criar apresentações em PPT, colocar todo o meu brainstorming num Word e pedir para o ChatGPT organizar aquilo num roteiro e aí passar o roteiro do PPT para uma designer. Então, era uma coisa que me tomava muito tempo, porque eu não sou boa nisso. Eu sou boa de estratégia, mas de PPT eu confesso que eu não sou. Então, eu tenho uma dica boa. Você começa a perceber que, tipo, você pode terceirizar uma coisa que não é tão essencial, né? Na e ele é bom de estrutura, né? E ele é bom de estrutura. Ele é muito bom de organizar pensamento. Isso é uma coisa que eu gosto. O input é seu. Exato. Eu investi muito tempo em organizar esses agentes, essas personas dentro... Eu, particularmente, sou adepta ao ChatGPT, então tenho a versão premium lá, então eu organizei muito esses agentes com personas diferentes para demandas diferentes que eu tenho. Como o Fábio falou, acho que isso é uma super estratégia, né? Como se você já tivesse prompts eternamente já setados ali para construir narrativas. Mas acho que isso me tornou um pouco mais exigente também, né? Porque se eu tenho uma coisa dessa forma que o ChatGPT me dá, de uma pessoa, de uma agência, de um colaborador, eu cobro algo melhor, né? Então, eu acho que isso me tornou mais exigente e, sem dúvida, trouxe desafios, porque tem coisas que a gente tem que lidar no dia a dia que muita gente tá indo para extremos. Ou a inteligência artificial ainda não serve para nada, ou ela vai resolver todos os problemas. Eu acho que não é nenhum nem outro. Para mim, me tornou uma comercial melhor. Sim. Queria dizer, na Megawatt eu ainda tenho a gente falou em um outro episódio, eu tenho essa questão de quão o nosso conteúdo pode ser sucateado, né? Nossas notícias, pelo uso na pesquisa automática, sem a devida remuneração. Mas do lado de negócio, de operação, de educação e publicidade, como comercial, eu confesso que eu sou meio objetiva demais. Eu não tenho uma versão comercial, assim, muito lapidada, assim. Eu gosto de fazer relacionamentos, mas... Sei bem como persuasiva. Mas a pessoa me pergunta, eu respondo B. E tá tudo... Não, comercial não. Comercial a gente tem que ser mais enfático, né? Dar uma volta. E aí, vou te falar, o ChatGPT me ajudou a lapidar melhor minhas respostas. Porque são muito direta, às vezes. Então, Ele também tá aprendendo com outras pessoas que devem estar lá. Aí eu tive que ativar a minha humildade e me subordinar mais a ele e falar, olha, essas considerações aqui... E outra coisa que eu percebi, às vezes eu não leio o texto inteiro. Eu tenho uma leitura todo mundo, né? Hoje em dia acelerado, eu tenho um perfil de leitura dinâmica. Você pede informação. Já aconteceu mais de uma vez, eu submeter algum conteúdo que eu recebi, uma frase, um pedido, alguma coisa, e achar que e falar, me ajuda aqui na resposta. Eu tava esperando uma coisa e me veio outra. Aí eu voltei, sei lá, podia ser data, dia, um pedido a mais. Aí eu voltei a ler a frase inteira.
A IA leu, entendeu? Eu não. Ah, é bom, é quase um double check, né, nas coisas. É um double check. Isso Uma eu checagem. entendi isso. Você também entendeu isso? A IA como Pode checagem ser? de fatos pode até ser relevante. É Então, uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso, no sentido de me dar às vezes quase uma segunda opinião ou um double check eu em queria alguma dizer coisa. que o ChatGPT tá me ensinando a ser uma comercial mais simpática. Que legal. Olha, É, fantástico. Que legal. Que legal. Então, mas pra mim é pra isso que ela tem que servir. Pra agregar na nossa vida, ser acrescentar. Tem um excelente sidekick ali, né? Perfeito. E pra mim, até falando, a gente tava falando aqui de LinkedIn nos bastidores, ela me ajuda a escrever textos melhores pro LinkedIn também. Eu tenho a ideia, eu tenho os Isso. argumentos, mas ela me ajuda a trazer os dados. Mas não é com preguiça. Não. Tem pesquisa antes. Não, porque senão a gente consegue comparar Não, textos. tem antes e Não, depois, né? A gente sim, pesquisou sim. antes e a gente checa depois pra ver se aquilo faz Não, sentido. e outra, tem técnicas de escrita. E assim, perfeito. se você não é um copywriter e tal, você pode pedir. A gente montou uma campanha, que eu lembro a gente montou uma campanha, não tá fazendo muito sentido. Eu falei, vamos trocar a técnica de escrita aqui. E aí eu pedi pra ele reverter, assim. Nossa, e fez uma diferença gigante. Eu falei, putz, a gente não tava entendendo o modelo que a gente precisava vender. Perfeito. Então, isso a gente ajuda tá ainda muito. na vertente do ganhamos um amigo, um Ganhamos parceiro, um assistente, uma pessoa a parceiro. mais na equipe IA, entendendo como isso se consolida, né? E para finalizar, eu queria dizer que eu tô na vertente agora de poder compartilhar esses meus aprendizados com a equipe. Ah, sim. Pra aí a gente ganhar Perfeito. juntos, Com né? certeza. Eu fiz muito esses últimos 6 meses aprendizados meus, né? Mudança de rotina minha, na verdade. Eu acho que a gente tem que falar abertamente com as Sim. equipes sobre o uso de IA, porque senão eles vão usar indiscriminadamente, de formas que às vezes a gente considera que não sejam as melhores, então acho que é um ótimo ponto. Vai ter uma questão de governança de IA. Que Esse é um outro episódio. Sim. Perfeito. Porque eu ainda não sei como isso acontece. Na Epic temos várias contas em coisas diferentes porque a gente quer testar mesmo. E até uma questão de segurança da informação, né? Então a gente quer testar, mas em algum momento a gente vai ter que limitar. Entendeu? Então fica aqui já um final com uma sugestão pra gente voltar a se encontrar daqui a um tempo e fazer um recap. Recomendo que você siga, curta, compartilhe esse episódio. No descritivo do episódio a gente vai trazer o máximo de informação possível. Perfeito. Siga o Fábio Munhoz, tanto o Epic Digital como o Fábio Munhoz. E Fábio Munhoz no Instagram. Você tá mais ativo, né? Agora eu tô mais blogueirinho. Eu te acho no LinkedIn, mas influencer. Está mais influencer, muito bem. Uhum. Tá vendendo agora. Sim, então Fábio Munhoz no LinkedIn, no Instagram e Epic Digital também, em todas essas mídias. Muito bem. Perfeito. E Júlia, você é LinkedIner? LinkedIner. Você me acha no LinkedIn, Júlia Reina. Tô cada vez mais ativa por lá e tenho adorado as trocas que tem rolado. Então, acho que pra mim é a plataforma hoje que... Eu até confesso que até deletei o app do Instagram esses dias. Olha. A conta tá lá, mas o app não tá no meu celular. Eu ando com uma dificuldade. Tô economizando tempo. Eu que adoro amo o conceito de acompanhar o mercado de influência, vi muito crescer o marketing em relação a isso, mas ando com uma preguicinha também de falar no Instagram. Eu tenho tido mais tempo útil. O Instagram tava comendo muito do meu tempo. É um momento. A gente tá em fevereiro de 2025. Eu acho que tem uma coisa agradável que o LinkedIn ainda te apresenta as pessoas que se conhecem. Sem dúvida. Porque eu acho que o Instagram ficou muito pra você ver as pessoas que te conhecem, te assistir, você tem que falar coisas muito específicas, né? Você tem que meio que buscar um lugar meio de viralizar. Isso eu acho isso muito cansativo. É um pouco. Concordo. E aí eu gosto de escrever, então o LinkedIn é bom pra gente também, né? A gente vai, vamos ser mais um LinkedIn. Vamos se privilegiar no LinkedIn. Então a gente tá no LinkedIn. Exato. Eu também vou colocar nessa. Concordo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até.